Audio Jungle. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso episódio do Elite SA. A gente vai falar um pouquinho sobre como que nosso cérebro reage em tempos de crise. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar falando para vocês coisas interessantes, coisas boas que vão sempre ajudar vocês no dia a dia. Especificamente hoje eu vou trazer um grande convidado, um cara super especial, inclusive já está até aí me esperando chamar, o nosso grande Alexandre. O Alexandre estava comigo até agora, estava conversando com professores e coordenadores também lá na faculdade. Alexandre, pode mandar o sinal aí que eu já te chamo aqui para o nosso bate-papo. E aí, Alexandre? E Parece que eu aí, já tudo te vi bem? hoje, cara. Não está enjoado de me ver, não? Seja bem-vindo. Ah, não, mas é em bons momentos, né? Isso é só a gente que constrói, né? Os maus momentos eles vêm naturalmente. Os bons momentos a gente tem que construir. Então, assim, feliz de nós que soubemos e fazemos, né, a construção desses bons momentos, não é verdade? Alexandre, você sabe que quando, na verdade, tá aí o Marco, que é um grande amigo, inclusive é o pessoal dos que me ajuda muito com a questão do marketing, né? E ele foi um dos grandes incentivadores para que tudo isso estivesse acontecendo, sabe? Porque eu me lembro que um dia eu cheguei para ele e falou assim, João, e aí, rede social, você não vai para rede social? Eu falei, cara, eu estou pensando em escrever meu livro agora, eu acabei o doutorado, estou com a cabeça no Sim. livro. Aí ele falou assim, quantos livros você leu esse mês? Falei, cara, eu acho que um. Ele falou, ah, legal, e quantos livros você leu, sei lá, essa semana? Falei, ah, cara, essa semana nenhum. E vídeos? Falei, pô, impossível. Aí ele falou, tá vendo? A gente acaba acessando muito mais as pessoas desse jeito e a gente consegue fazer com que elas sintam que elas fazem parte desse processo todo, né? Então Aham. aqui, enquanto a gente está batendo um papo, eu gosto de chamar as pessoas para esse assunto porque eu quero falar numa linguagem simples que afete o dia a dia delas ali e que Exato. elas percebam que está todo mundo junto. Mesmo Claro, separado, a gente está junto nesse processo, sabe? claro, claro. Como é que tem sido para você esse novo momento aí, dessa inserção nesse mundo virtual? O que isso tem mudado no teu trabalho? Cara, eu sou um cara assim eu tenho um lema que diz assim: o que não tem solução resolvido tá, sabe? Eu quando adotei esse lema, metade dos meus problemas se solucionaram imediatamente, porque aquilo que não depende de você, você tem que se adaptar muito rápido. Então assim, você não pode remar contra algo que não depende de você. Sabe, se você entrega um projeto e esse projeto tá ruim e te devolve com melhorias, isso depende de você. Então você senta ali e você consegue melhorar o que faz parte da sua vida. Agora, algo que vem e que não depende de você, cara, se você conseguir entender que isso já foi resolvido, agora é hora de você se adaptar e criar competências para superar ou enxergar o que isso traz de bom também, você consegue se modelar muito mais rapidamente, sabe? Então, assim, para você ter uma ideia, quando eu vim do Brasil há 2 anos atrás, eu dava aula no Brasil em todas as melhores universidades que tem no Brasil. Todas as melhores universidades eu já dava aula. Isso para mim era o meu grande sonho. Então, assim, eu conquistei esse meu grande sonho, e quando eu conquistei esse grande sonho, chegou o momento de a gente fazer essa mudança. Eu conversei com a minha esposa, ela estava disposta, os meus pequeninos estavam entrando na escola, o meu mais velho estava saindo da escola, e ela disse: Olha, se a gente vai ter essa experiência fora, é agora ou não é. E eu disse: Poxa, agora que eu consegui fazer o que eu queria, paciência, vamos embora, sabe? Porque eu consegui a bolsa do doutorado aqui também. Então, assim, eu já estava tentando o doutorado há muito tempo, mas às vezes por questões políticas das universidades você não consegue entrar. É aquele aluno que produz para o professor, aí ele continua produzindo, e, sabe? Então, assim, deu tudo meio certo, assim. Aí eu vim para cá. E aí eu disse, poxa, agora eu perdi
as universidades todas. Aconteceu de 2019, eu ainda voltar ao Brasil, fiquei quase 50 dias, fiz 25 turmas em 40 dias, por causa da clássica presencial que ainda existia, né? Então eu tinha que resolver algumas coisas no Brasil, aí eu aproveitei, peguei quase 50 dias e fiz 25 turmas em 4 estados. Voltei para cá, foi extremamente desgastante, ficar longe da família, essa coisa toda. Voltei para cá e disse, olha, falei para minha esposa, olha, não vou mais para o Brasil, não quero mais passar por isso, paciência, vamos construir aqui. Nisso entrou o Covid. Quando entrou o Covid, todas as universidades começaram a ir para online, porque era inevitável, né? O aluno tinha que estudar, não podia estar na sala de aula, e começava a me ligar. Professor, agora nós estamos online, você quer continuar dando aula para a gente? Claro que sim. Então, sabe, quando você acha que perde uma coisa, você pode não estar perdendo essa coisa, sabe? Então, assim, no fundo, gente, no fundo, você tem que estar disposto a aceitar aquele movimento da vida e se adaptar rapidamente a isso, sabe? Quando isso acontece, as coisas acabam convergindo, sabe, para uma solução ou outra. Então, assim, a crise, ela tá 85% dentro da nossa própria cabeça, sabe? Porque é aquele estresse que... Eu falo isso de carteirinha porque eu sou extremamente ansioso, eu sofro de ansiedade, eu já fui hospitalizado por ansiedade. E, e foi muito difícil eu conseguir virar a chave no sentido de perceber que o meu sofrimento era muito maior do que o que acontecia na realidade. Isso me desgastava demais, porque hoje, quando acontece a minha ansiedade, eu paro e digo, cara, você está voltando a sofrer de novo por algo que não vai acontecer. E se acontecer, não depende de você, você já fez o teu melhor, entendeu? Então, assim, a gente está falando agora, mas tem muita gente que pode estar me vendo e dizendo assim: ah, muito fácil você dizer, você não perdeu o emprego, né? Você ganhou o emprego. Gente, quando você perde um emprego, você tem duas saídas, tá? Você pode passar meses se lamentando porque perdeu esse emprego, porque é algo que não depende de você, você chorar ou não chorar, não vão te devolver para dentro da empresa, porque não é isso que conta nesse momento, tá? Não são as lágrimas que contam nesse momento. Ou você pode se preparar para o próximo emprego, ou para realizar o sonho da sua vida. Você diz assim, pô, eu estava atrás desse balcão infeliz, agora eu vou me dedicar, agora eu quero ser tal coisa, e eu quero fazer isso, sei lá, eu vou fazer teatro, porque eu quero ser ator. Então, tu pode te dedicar a isso, entendeu? Você pode abrir uma porta da sua vida para algo que realmente te faça feliz. Então, a crise, ela é algo que está muito mais dentro da maneira como a gente processa os eventos da nossa vida, sabe? E assim, ó, não é autoajuda que eu estou falando, eu não acredito nessa coisa, sabe? Eu acredito em coisas muito práticas. E eu só vendo, e eu só dou aula, eu só ensino o que eu faço comigo mesmo. Eu sou o meu próprio laboratório de experimento, entende? Então, assim, aí você pode dizer, ah, mas é fácil, você não falha? Claro que falho, falhei muitas vezes, perdi muitas vezes, claro, né? É normal isso acontecer, me arrependi muitas vezes, a migrar com uma família inteira para um outro país é algo extremamente complexo, tem um sofrimento de todo mundo, as crianças sofrem por ter largado avós, tios, primos, amigos, mas tudo se reconstrói, entende? Tudo se reconstrói. Então, assim, milhares de oportunidades novas se abriram para o novo estágio que você se propôs, entende? Então, eu vejo o pessoal se lamentando de crise e quando eu olho, são pessoas que não se mexem, entende? Então, assim, aí o lamento ele se torna algo corriqueiro, assim, você usa isso que é para desafogar aquela angústia que você tem, né? E você sabe muito Exatamente. bem a diferença entre depressão e angústia, né? Muita gente diz que está depressivo, mas na verdade é uma angústia. Você não consegue conquistar alguma coisa e você entra num buraco, mas tem um propósito. A depressão em si, ela não tem propósito. Você pode ter tudo e você está deprimido, né? Então, assim, são E não coisas ter nada, diferentes, né? né? Você Exatamente, sabe, exatamente. quando tudo isso foi acontecendo, para mim também foi uma coisa muito nova, porque eu recebendo todo o impacto, né? Eu como Claro.
na clínica Imagina, por conta de que imagina. de repente você não poderia atender mais o teu paciente presencial durante um tempo, a gente não sabia qual era Claro, esse tempo. A faculdade, né, que sou diretor, de repente, pô, e agora? Que a gente vai se basear em quem? Não tinha quem claro, se basear, porque era tudo muito claro, novo, então era a hora que a gente teve que criar, né? Então eu hei de te dizer que em alguns momentos meu sono também se claro, perdeu, assim, sabe? E claro. me lembro, foi quando eu mais fui estudar, porque eu precisava achar uma saída, e eu me fixei muito no estoicismo, né? Porque te deixa muito claro, porque é uma Claro. filosofia, né? Uma forma de vida aonde um escravo falava de felicidade. Imagina. Então, poxa, como é que um cara que vivia de um modelo de escravidão, sofrendo, poderia estar escrevendo uma doutrina relacionada à felicidade? E aí ele te fala uma coisa muito clara: olha, tem força que você controla, tem força que Claro, não. O que controla? Eu controlo meus comportamentos e meu pensamento. O que eu não claro. controlo? Tudo o resto. Então, se eu não controlo tudo o resto, para que eu vou perder tempo sofrendo por aquilo que eu não tenho controle? É Então, o que isso. eu falo? Eu sempre falo para todo mundo, paciente, para todo mundo, falo, cara, você tem duas opções sempre na tua vida. A primeira das opções é sentar, chorar e ficar chorando. É Vai algo isso. mudar na sua vida? Não. A segunda opção é sentar, chorar, porque a gente chora, afinal de Claro, contas, claro, somos emocionais. claro, E aí falar, bom, ok, estou sofrendo, o que que faço com isso? Como que eu vou resolver para não sofrer de novo? claro. Como eu posso aprender essa coisa nova no sentido de como mudar? E isso vale, né, tanto para a questão pessoal, né? A gente está falando especificamente aqui do Covid, né? Mas, Sim, cara, olha quanta coisa antes, pré-Covid e coisas pós-Covid que acontecerão que não temos o controle e que não devemos ficar presos pensando com relação a isso. E aí vem a parte científica da coisa. O mesmo cérebro que pensa o lado negativo pode ser orientado a pensar coisas positivas, né? E aí claro, vem a claro. psicologia positiva ensinar, por exemplo, a focar muito mais em situações positivas que acontecem no seu dia do que ficar se deixando levar pelaquela coisa negativa que aconteceu, Claro, claro, não claro. é? E Não, você e é tudo. falou da história. Fala. Eu ia te fazer outra Não, pergunta, mas fala. é tudo uma questão de hábito, né, João? Porque o que acontece? O hábito ele se divide em vícios e virtudes, né? O vício é um hábito que te faz sofrer, né? Que traz uma consequência de sofrimento. E a virtude é uma consequência de recompensa. Então, o que acontece? A maneira como você conduz os seus hábitos, ele vai te levar a uma vida mais próspera e feliz ou uma vida mais depressiva e dependente. Então, ou seja, o que, que é o vício? O vício é o prazer antes da dor. E a virtude é o quê? É a dor antes do prazer. Então, o que acontece? Essa frase ela é muito bacana porque ela faz com que você utilize o momento de dor, o momento de tristeza, para refletir sobre dois pontos. Primeiro, como você nunca mais pode passar por aquela tristeza ou evitar aquela tristeza. E dois, valorizar o seu momento de alegria. Sabe uma coisa muito bacana que me aconteceu nessa pandemia, onde me deu o estalo de que eu também estava tendo ganhos na pandemia e não só perdas, como todo mundo imagina? Foi quando eu estava dando aula, e eu te mostro isso aqui, ó, a gente está aqui trabalhando, tá vendo ali? Sim. A gente está aqui trabalhando de uma certa forma e o meu filho aqui do meu lado, cara, saudável, jogando seu videogame. E às vezes ele vinha aqui e me dava um beijinho, entendeu? Cara, se você não consegue enxergar a felicidade nesse momento, sabe? Aí o problema não é da crise, o problema não é do mundo, o problema é com você. Porque você é feliz a todo segundo da sua vida. Agora, obviamente, o seu cérebro, por algum momento, ele vai focar no prejuízo, porque ele tem sistemas de defesa. Ou seja, primeiro é o seu reptiliano, que vai cuidar da sua vida, da sua respiração.
né, do seu batimento cardíaco, ou seja, você para de respirar, você esquece tudo que tá, até que você retome a sua respiração. Isso é uma prioridade. Depois é a sua alimentação, a sua casa, o seu conforto, e depois o seu status social, as coisas que você já tem, que é o seu neocórtex, que é o seu plano futuro, os seus objetivos. Você não consegue pensar em objetivos a curto prazo quando você está com uma situação financeira complicada que comprometa a sua vida. Óbvio. Então, assim, eu não vendo isso. Isso quem vende são programas e palestrantes motivacionais, ao qual você fica super inspirado. Quando você desliga aquilo, você vai chorar no travesseiro. Não é. A gente tem que entender a vida como ela é. A preocupação financeira, ela vai abalar a sua vida? Vai. Mas, gente, quantas milhares de pessoas passaram por essa situação e tiveram a escolha de superar isso, negociar com o fornecedor, pô, negocia lá com a empresa de conta de luz, todo mundo está passando por a crise. Sabe quando a crise é mundial? Ela é muito diferente de que uma crise nacional ou até mesmo uma crise municipal, ao qual estoura o cano da sua rua e você só fica sem água, entendeu? O que nós passamos foi uma crise mundial. Ou seja, quando eu ligar para o meu fornecedor e dizer, cara, eu não consigo te pagar esse mês, vamos parcelar isso, o que ele vai me dizer? Claro, porque eu também estou parcelando, entendeu? Então, assim, ó, é você conseguir encontrar recursos para sair daquela situação e aprender com aquela situação, de não mais se colocar nessa situação. Eu vejo muita gente falando hoje em margem de segurança, em ter um dinheiro para casos que aconteçam outra intempérie dessa, eu ter sabe? Então, é um pensamento que o brasileiro não tem. Quem é que tem esse pensamento? É povo que já participou de guerra, que já viveu fome. O brasileiro não viveu isso. Então, quer dizer, é uma forma de você entender o contexto e se aprimorar frente a esse contexto, tá entendendo? Quantas pessoas entraram nessa pandemia e se modificaram nessa pandemia, saíram aí com 15 certificados na mão, tá entendendo? Ou seja, quando a oportunidade chegar, você tá pronto. Agora, quantas pessoas que choravam, foram no meio da pandemia descobrir que isso ia continuar e aí resolveram abrir o olho, mas perderam metade da oportunidade de se preparar, entende? Então, assim, não é o tipo de conversa que a gente vende para aquele cara que vai dizer assim, ah, muito fácil falar, porque você dá aula, porque... Cara, o recurso ficou escasso para todo mundo. Quantas turmas, incontáveis turmas não fecharam, porque não tinha aluno suficiente. E você sabe, como diretor de faculdade, o que passou a universidade, porque no Brasil a universidade não é prioridade, ou seja, a primeira coisa que você faz é deixar de estudar. Depois que você tem dinheiro, você volta a estudar. Então, curso de extensão, pós-graduação, acabou, não fechava a turma de nada, de lugar nenhum. Agora, graças a Deus, as coisas estão retomando novamente. Ou seja, é uma coisa que acontece, gente. Você tem que entender o lado da universidade, a universidade entende o lado do professor, sabe? Você tem que fazer parceria, o que antigamente a universidade te pagava na frente, agora você compra a ideia junto, entendeu? Vamos fechar a tua agenda, mas se não sair a turma, prof, paciência, ou, pô, a sua hora era tanto, vamos baixar um pouquinho para fechar a turma. Vamos! Por quê? Porque quando eu te ajudo agora, tu vai lembrar de mim depois, entendeu? Então, assim, ó, tudo é um ciclo, tudo é um ciclo de aprendizado, entende? Então, assim, a gente tem que sair mais forte dessa crise, sabe? Da crise mental. É isso que eu quero dizer, sabe? Sim, Alexandre, eu vejo muito assim também. Até então, eu vejo o Covid, ele veio de uma forma onde ele só deixou explícito algo que sempre foi existente, que é Claro. a falta de controle que a gente tem e que a morte A permeia a nossa vida, fragilidade. a A nossa fragilidade da fragilidade. nossa É, vida, né? A gente tinha um exatamente. complexo de onipotência, de achar que a gente estava isento, né? Que isso nunca aconteceria na nossa geração, né? Claro. E de repente tudo começou a acontecer e as pessoas tiveram essa sensação de estar dentro de um filme de terror, na verdade. Alexandre, eu É. quero te perguntar uma coisa um pouco mais técnica aí, no sentido assim, cara, pum, aconteceu. Como que funciona o cérebro na hora que ele recebeu isso daí? E como que o cara tende a reagir
né? Até para que a gente daqui a pouco venha falar o que podemos fazer para a gente voltar a se sentir bem, entendendo isso, né? Mas primeiro vamos mostrar para essas pessoas como que acontece. Primeiro, como que acontece assim, pá, crise, e aí, o que que isso me gera? A gente tem aquelas 5 fases, né, clássicas, as 5 fases do comportamento, né? A primeira fase é a descrença, não, isso não está acontecendo, isso é algo que foi inventado, a gente não absorve aquela informação, o nosso cérebro ele simplesmente tira fora esse tipo de informação do nosso contexto, a gente segue isso até que chega, até que você vai num banco e eles não te deixam entrar no banco se você não está com máscara. Aí você começa a se ligar que a coisa está começando a ficar mais próxima, até que um parente de um amigo falece, né, infelizmente por conta disso, e você começa a encontrar a proximidade. Quando você encontra a proximidade, a próxima fase é a negação, né? Não, isso não pode estar acontecendo. Nossa, parecia coisa de filme, mas está acontecendo, está aqui. Então você nega, você tenta negar o máximo possível até que você vê que é inevitável, né? Aí vem a próxima fase que é da barganha, né? Por que que isso está acontecendo? Por que que isso foi acontecer comigo? Né? E, cara, eu vi assim, ó, cenas lamentáveis de pessoas que nesse início pediram demissão para abrir a sua própria empresa nesse momento, sabe? Então, assim, algo extremamente triste de ver, assim, caras que, pô, o cara trabalhava num lugar, juntou suas economias para montar um restaurante e teve que fechar, cara, uma coisa de louco. Então é aquela a barganha, o porquê que isso está acontecendo comigo. E a última fase é a aceitação. Então tá bom, vamos, aceitei agora, vamos ver como é que eu me comporto, vamos ver como é que eu me modelo em relação a isso. Então, o que há 2, 3 anos atrás parecia coisa de chinês, né? Você usar uma máscara na rua, você via, né? Aqui na Europa, por exemplo, você via os chineses todos que vinham para cá sempre com mascarazinha, você via, cara pirado, meu, usando mascarazinha. Hoje é uma coisa normal, você não sai sem a sua máscara, né? Então, quer dizer, o que era algo extremamente complexo de entender, ele começa a fazer parte da sua rotina, sabe? Uh, e eu acho que se você conseguir compreender essas fases, você se dá o direito de aproveitar cada uma dessas fases, sabe? Porque todas são importantes para que você reflita e aprenda sobre isso. A aceitação nada mais é do que a compreensão, do que o aprendizado que você está tirando sobre uma situação, gente. Sabe? Então, assim, isso acontece em todos os aspectos da vida humana, desde o luto até você perder o emprego. Aceitação do luto. Você acaba aceitando que aquela pessoa já não está mais com você e você toca a sua vida. Patologias acontecem quando essa fase não passa. E você sofre constantemente com isso. E aí você tem que se tratar, porque isso está fazendo com que você não performe mais, ou que você não consiga viver mais, né? Buscar a sua paz. Então, o que a gente acaba percebendo hoje são pessoas que conseguem superar e compreender essas fases de uma maneira mais rápida e outras pessoas de uma maneira mais lenta. Né? Umas pessoas menos preparadas para enfrentar esse desafio, outras pessoas mais preparadas para enfrentar esse desafio. Né? Eu percebo muita gente que fala, mas não faz o que fala, porque falar é muito fácil. Né? E é isso, sabe? Então, assim, eu acho que aquelas 5 fases, elas explicam muito bem, assim, como a gente passou essa pandemia, né? E ela é muito clássica, porque ela funciona para todos os momentos de crise, né? O Alexandre, e você sabe que eu sempre falo também o seguinte, às vezes alguém está lá na clínica ou, né, num bate-papo, eu falo, gente, não há nada melhor do que o tempo, né? Porque o tempo, porque é o tempo que vai te fazer passar por essas etapas e te ajudar nessa aceitação. Então, passe por isso, aceite isso, como você mesmo disse. A gente romantiza, eu tenho falado muito nos meus vídeos, a gente romantiza muito alguns sentimentos da história da felicidade eterna. Gosto muito Exato. do Walt Disney, que viveram felizes para sempre, mas isso só funciona nos filmes. Então, Claro. crises vão sempre acontecer. E eu preciso receber isso, ver o que, que isso provoca dentro de mim, né? Passa por todas essas fases até a sua aceitação. Você tem que ter esse Claro. tempo. O tempo é fundamental nesse processo.
ele promove aquela história do aprendizado por acomodação. Então, hoje, Claro, para mim, é tudo muito novo. Então, amanhã já não é mais tão novo quanto hoje. Daqui 3 dias já não é igual, mas como foi no primeiro dia. E daqui um claro, ano, eu já não sofro mais tanta influência desse estímulo como eu sofria no primeiro momento. O claro. Martin Seligman fala no livro, né, um momento muito legal ele fala assim: quando você tiver acometido de muito desejo, para aquelas pessoas que estão tentando emagrecer, por exemplo, né, e pensa, meu Deus, um sorvete de chocolate agora, que vontade de tomar esse sorvete de chocolate. Então você não Uhum. está com necessidade física e biológica, né, fisiológica de Claro, você tomar esse claro, sorvete. Você está com claro, desejo. Então o que claro, você faz? Comer com desejo, quando você passa essa fase do desejo, você vai ter um arrependimento de falar, por que que eu fiz isso? claro, Então ele fala, vai lá e coloca uma colher de sorvete na boca. Porque você está com esse desejo. E espera meia hora. Se depois de meia hora você estiver sentindo ainda essa mesma vontade, pega mais uma. Você vai ver que a vontade passa porque o desejo foi satisfeito. E eu acho que é a claro. mesma coisa com relação a essa questão da aceitação, né? A gente romantiza também achar que o sofrimento é algo ruim. Aí eu falo, aceite a dor. Dor não é negativo, ela é uma mola Não, propulsora para um não. aprendizado, né? Então Não, ela aceita. foi transformada no vilão, cara. A Exato. raiva, a tristeza, a vergonha, a culpa, isso foi transformado em sentimentos de vilão. Mas não são vilões. Pô, o filme do Divertidamente mostra exatamente o papel da Perfeito. tristeza com uma perfeição maravilhosa. A menina sem tristeza, ela não vive de uma forma saudável. Então a alegria foi lá e buscou a tristeza porque ela faz parte da vida, né? Então, assim, é entender que a relação emocional, qualquer relação emocional, se ela está com nós até hoje, foi porque ela fez parte da nossa evolução. É assim que o cérebro se comunica com o ambiente. É assim que ele te modela, é assim que ele faz com que você se torne mais grato, ou se aproxime, ou se afaste de coisas. É através da sua relação emocional. Então, se você nega isso de alguma forma, né, quando a gente era criança, a gente tinha muito disso de que menino não chora, menino não fica triste, menino é forte. É negar sentimentos que são importantes para a sua vida. Entende? Então, quer dizer, você tem que se entender, né? É aquela questão da própria inteligência emocional, que eu chamo de inteligência sentimental. Né? Porque, na verdade, você só consegue controlar depois que você sente, né? A emoção, muitas vezes, você não controla. Aí, depois que você percebe aquele descontrole emocional, que você se autogerencia, né? Então, se você está numa reunião, alguém é mais ríspido, pô, você mostra que você não gostou e você se controla depois que você percebe. Isso é inteligência sentimental, porque a emoção você não controla. Então, assim, se permita se emocionar, se permita compreender o porquê que você está deprimido nesse momento, por que você não sai daquele lugar. Eu chamo do espiral da morte. Uma espiral da morte você tá num momento complicado, aí você olha uma solução, ela não funciona, a segunda não funciona, a terceira não funciona, a quarta não funciona, a quinta não funciona, você volta para a primeira. Então você entra naquele ciclo mortal de soluções que não são funcionais e você se desespera, né? Eu sempre digo assim, isso acontece no trabalho, gente. Você está no computador, você está ali numa planilha de Excel, você não consegue encontrar fórmula. Aí chega alguém e diz: "Ó, Alexandre, vamos almoçar?" Aí você diz: "Cara, não vou conseguir, eu tô maluco aqui, não consigo achar a fórmula." Aí o cara diz: "Ah, faz assim, papapá." E tu olha pro cara e diz: "Capeta do inferno, como é que tu conseguiu encontrar isso?" Porque ele está enxergando aquilo por uma outra perspectiva que você não está enxergando. Então, converse com pessoas que te amam, que são próximas de ti e pegue outras perspectivas dessas pessoas, entende? Porque às vezes a sua solução, ela não é funcional porque você está ali no espiral da morte. Então, assim, você pode escolher sofrer mais ou compreender esse momento de crise que você está passando, sabe? Então, assim, é muito complicado. As pessoas me perguntavam às vezes: e aí, Alexandre, o que tu acha? Usa máscara ou não usa máscara? Eu digo: você tem que perguntar isso para um virologista, não para mim.
Eu faço o que ele diz, porque não é na minha mão, não é do meu controle que vai sair essa solução, entendeu? Então eu não tenho opinião quanto a isso. Eu acho que você tem que ouvir quem sabe do assunto, né? Eu vou pedir para um engenheiro construir a minha casa, não vou pedir para o dentista, entendeu? Porque assim, não faz sentido, cada um no seu quadrado, né? Mas você falou uma coisa aí que eu acho que a mídia foi um grande vilão nessa história toda, né? Muito, De muito, muito, posicionar muitas vezes a muito. Covarde, intensificar algumas covarde. coisas, né? Totalmente covarde. Criar dualidades, por exemplo, do tipo assim, Pânicos, pânicos por pânico, interesse. né? Pânico por interesse, excelente, de É, jogar ali um título de alguma coisa que fez com que as pessoas fossem atrás. E é. isso as pessoas caírem nos algoritmos de sempre receberem Isso, essas mesmas mensagens isso constantemente, né? é horrível, cara. Eu digo assim, agora que a gente está fora aqui, né? Não que Portugal seja o melhor lugar do mundo, tem também os seus problemas, mas quando você enxerga o Brasil de fora, você olha assim, um país que tem uma política que você não confia, você tem um sistema jurídico que você não pode se basear porque ele tem posicionamentos, você tem uma mídia que você não pode confiar na informação, você está completamente preso dentro de uma redoma extremamente maléfica, entendeu? Então, assim, você tem que tomar, primeiro você tem que tomar a consciência de que isso acontece, que você está imerso num mundo onde essas coisas acontecem. Assim, você começa a buscar informação em canais que você acredita. E hoje, felizmente, nós temos o YouTube, que tem canais onde a gente, pessoas maravilhosas que explicam realmente o que está acontecendo. Você não precisa assistir televisão. E eu não estou falando aqui por partidarismo, não estou falando aqui emissora X ou Y, não é nada disso. Mas você tem a opção hoje. Você tem a opção de buscar a informação aonde você mais confia. E você também tem a opção de questionar e criticar, não para os outros, porque talvez a sua opinião pouco importe, mas para si, entendeu? Olha, esse canal não passa a verdade sobre isso, sabe? Porque senão você pira. É o que eu digo, a crise vem para dentro da sua cabeça. Aí você não consegue mesmo criar possibilidades, porque o teu cérebro fica tão imerso dentro das estruturas mais límbicas e emocionais que o seu neocórtex fica bloqueado, ou seja, você não planeja coisas novas, porque você está vivendo uma relação emocional conturbada, entendeu? E ele vai priorizar o quê? A sua sobrevivência em primeiro lugar, depois ali a sua relação emocional consigo mesmo, a sua depressão, e depois o seu plano futuro. Por isso que é mais difícil você criar, você planejar num momento de crise, num momento que você está abalado emocionalmente, né? Sim, e a gente vê muito uma coisa assim, de repente você vai ter um lado da mídia dizendo, olha, isso é bom, isso Claro, funciona. Um médico dizendo isso é bom, isso funciona. Aí você vai ter o claro. oposto daquela com outro médico dizendo não, isso não é bom e não funciona. Essa Exato. vacina é excelente, essa vacina é péssima. Para tentar fazer essa disputa de um poder ou uma coisa meio maléfica mesmo, É da isso. forma como você está falando. É, É. hoje, por exemplo, assim, eu estou muito feliz com como o canal, o meu canal cresceu em termos de acesso das pessoas. A gente vem, faz uma live e eu entendo que a live é um momento que às vezes a pessoa não está disponível ali naquele momento para poder assistir Claro, e ela tem claro, chegado muito longe depois. Então as pessoas têm claro, entrado claro. e assistido. Então, de repente, você começa a ver que tem gente dos Estados Unidos que está assistindo, tem gente que está lá Com na certeza. Europa está assistindo, tem gente que está no Peru, e aí você vê, pô, muita gente está vendo. Então, ou seja, Sim, tem conteúdo de qualidade, porque aqui eu trago uma isenção, porque eu trago o exato. indivíduo para a discussão. Eu falo, olha, eu não vou te dizer o que é o melhor para você, mas eu vou te mostrar um caminho para você poder tentar achar o que Claro, é o melhor para você. Teve uma pessoa claro. que até eu estou olhando para o lado, meu notebook está aberto para eu não ter que ficar olhando as letrinhas aqui. Então, a Juliette escreveu aqui assim: quando eu comecei, eu olhei os seus vídeos e eles me ajudaram muito, mas muito mesmo. Nos dias que eu Maravilha, estou olha com aí. crise de ansiedade, eu vou e vejo os seus Oh, que vídeos. Então, demais. pô, que legal. Imagina você saber
não há dinheiro que pague, porque a gente sabe que a gente não ganha nada em estar aqui agora, a gente só está divulgando conhecimento, né? Quando a gente recebe um comentário desse, a gente fica extremamente feliz, né? O Não, Danilo também já e o fala. interessante, desculpa te cortar, João. Acha? O Pode interessante é cortar. quando a gente fala de ansiedade, porque eu sofro disso, tá? Então, assim, eu já me estudo há muito tempo em relação a isso, porque assim, não é uma opção. Isso não é assim, quanto você mais conhece, menos você sofre. Você tem que conhecer os gatilhos que te trazem essa ansiedade e, a partir do momento, saber trabalhar com isso. Você não vai deixar de sentir. Quem é ansioso, por natureza, e todos nós temos um nível de ansiedade, porque é natural, a ansiedade ela foi feita para nos movimentar, né? Agora, quando isso se torna patológico, é quando começa a te fazer sofrer. Eu tenho um nível de ansiedade que algumas vezes me fazem sofrer. Só que eu procuro me entender o que está acontecendo naquele momento para que eu não sofra. Então, uma das coisas que eu faço é eu deitar na cama com os meus filhos. Eu abraço eles, eu fico sentindo o cheiro deles, entende? E isso faz com que eu consiga baixar minha carga de adrenalina e cortisol e aumentar a minha carga de serotonina e ocitocina, entendeu? Então eu sei que o meu cérebro vai fazer isso quando eu entro em contato com coisas que eu estimo muito. Então, ou seja, quando você se conhece, quando você estuda, você começa a enganar o seu cérebro. Essa é a ideia. Ou você domina o seu cérebro, ou ele te domina. É assim que funciona. O nosso cérebro ele é nosso amigo até o momento que você traz prazer para ele. Quando você começa a não dar prazer e ensinar, ele é como uma criança, gente. Ele vai fazer birra com você. Ele vai tentar te dizer, olha, não vai na academia hoje, vamos ficar dormindo até mais tarde. Ou come essa lasanha, entendeu? Poxa, vamos no McDonald's. Ele vai fazer por quê? Porque isso é importante para ele. Ele precisa reserva, ele não quer que você vá na academia porque você vai consumir energia à toa. Ele foi construído para um propósito específico que foge os seus planos contemporâneos e modernos. Então, se você entender como esse cérebro funciona, você inevitavelmente vai conseguir ter essa performance muito mais aprimorada, entende? É isso que eu ensino para as pessoas. Como você funciona. Agora você decide se você quer continuar fazendo ou você pode mudar, entendeu? É muito louco isso, né? Você sabe que nas palestras, quando eu termino a palestra, né, as pessoas sempre pedem assim passos para poder ajudar elas a poder se Claro, entender e claro. alcançar aquele objetivo, né? A primeira, eu coloco sempre 5 ou no máximo Sim, 10 sim, passos. Aí a sim. primeira é sempre assim, autoconhecimento. Então você precisa saber quem você precisa saber o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem. Olha que Isso, legal essa tua dica do isso, sentir o cheiro dos teus filhos ali abraçado isso, com eles. Isso é isso. fundamental. Outros vão correr, outro vai andar de bicicleta, o outro vai, Claro, né, fazer claro, alguma atividade, tricô, ou claro, sei lá o quê. Mas é único, claro, né? Mas cada um precisa se descobrir, claro, ter claro. É isso. esse poder de repente falar assim, meu, parei aqui agora, vou parar só um minuto, eu preciso pensar no que está acontecendo e o que eu quero, o É que eu isso. quero chegar. E É isso. principalmente, né, esse problema ele é real, é algo que está agora aqui para Qual é a ser resolvido? probabilidade que isso aconteça, entendeu? Exatamente. Eu me faço essa pergunta. Ele E se está aqui? acontecer? E se o pior cenário acontecer, o que eu vou fazer? Então eu consigo achar a saída no pior cenário. Quer dizer, se eu consigo achar a saída no pior cenário, isso já me traz um alento. Porque 90% das vezes, e todo mundo que sofre de ansiedade vai concordar com o que eu estou dizendo, 90% das vezes o pior cenário não ocorre. E você sofre à toa. Entende? Isso é que é pior da ansiedade. Cerca de 90% dos medos que você tem não acontecem. Não acontece. Não acontece. O Danilo escreveu aqui uma mensagem para a gente. Espera aí. João, boa noite, parabéns pelo tema. Gostaria de fazer uma pergunta. Sabemos que a mídia é importante para nos orientar diariamente, mas até que ponto a mídia potencializa o medo na pandemia? A gente já meio que deu É, uma passada nisso, né? Até talvez é, eu deveria ter olhado a pergunta antes. é. Mas só para dar aquela resumida, potencialidade demais. Então, o que acho que a Claro, gente está falando aqui que vale muito a pena é levante e vá fazer coisas que não seja ficar entrando nessa bolha, até por claro. conta dos algoritmos não te bombardearem. Eu fiz uma experiência uma vez, sabe, Alexandre?
Eu falei, quero ver a potência desses algoritmos. E eu comecei a só clicar em coisas relacionadas a tudo sobre Covid. Tudo sobre Covid. Uhum. Tudo. Então, o meu celular é Android, né? E o Google me Uhum. manda algumas notícias que são coisas que eu tenho interesse. Cara, Sim. eu adoro cinema, quadrinhos, principalmente o Batman. Quem me conhece aí sabe, eu sou Batmaníaco. E a Disney, principalmente, também sou apaixonado. Então, eu sempre recebia muita notícia sobre isso. De repente, só recebi notícias sobre contagem de mortos, Claro. sobre a ineficácia de medicamentos, problemas de compra de alguma coisa sempre relacionada ao Covid. Então, eu não tinha mais nenhuma. Então, às vezes, a pessoa que não entende esse processo, ela começa a se desesperar cada vez mais, porque acha que Claro. aquilo é algo que está muito relacionado ao que está Claro. acontecendo e isso não tem Claro. fuga, né? Não, É aquilo que você e falou de não ter plano no diferente. futuro. Você não consegue planejar o futuro, porque você começa a ver que Claro. o teu presente acabou, o mundo está acabando, né? Claro, claro. Não, e diferente de ser alienado, não é isso que a gente está dizendo. Você pode estar informado, mas não paranoico, entendeu? Porque quando você se torna paranoico, você não consegue planejar soluções novas, porque você está sempre perdido, entendeu? Puxa, isso está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Então, quer dizer, você pode ver aqueles caras que acreditam em teorias malucas de que um asteroide vai bater na Terra. Se você ficar imaginando que todo dia vai bater um asteroide na Terra, você pira, você não sai do lugar. Para que você vai levantar de manhã se à noite você vai estar morto por causa do asteroide, entendeu? Então, o nosso cérebro ele trabalha por sistemas de recompensa. Então, quer dizer, eu faço algo esperando algo em troca. Tanto que o altruísmo para a neurociência não existe. Não existe altruísmo, não existe você fazer algo completamente sem querer nada em troca, porque o cérebro sempre ganha. Ele sempre tem, ah, mas eu vou fazer um trabalho voluntário no hospital, cuidar de criança carente porque eu me sinto bem. Porque você se sente bem. Porque isso faz com que você chegue em casa e diga, nossa, como eu sou feliz, entendeu? Então, quer dizer, o que você tem que saber em primeiro lugar é que o cérebro sempre ganha. Então, se você está numa espiral da morte, que você só vê problema, o cérebro está ganhando. Porque se esse comportamento perpetua, é porque alguma recompensa você está dando para o cérebro. Então, as pessoas dizem, mas como é que eu mudo isso? Você tem que se recompensar de outras formas. Em vez de ficar vendo jornal nacional ou jornal sei lá da onde, cara, vai correr, cara. Vai pegar uma praia, vai pegar uma estrada, compra uma bicicleta, compra uma moto, vai curtir, pega o teu filho, vai no cinema. Você vai começar a ter outros tipos de recompensa que compensam aquela recompensa que o teu cérebro está te dando naquele momento, entendeu? Então, assim, o que a gente faz é uma troca. Você vai, por exemplo, você começa a ir na academia e nos primeiros meses é muito difícil, porque você cansa, é massivo, dói o corpo. Mas no terceiro mês você começa a ganhar uma estrutura muscular que você começa, poxa, como eu tô melhor, eu subi a escada, cansava, não tô mais. Pô, essa sacola eu não conseguia levantar. Pô, consigo levantar meu filho no colo sem doer as costas. O que que é isso? É o seu cérebro te recompensando por aquele esforço que antes ele estava te balizando. Então, é nós que somos donos do nosso cérebro, gente. É sempre isso que eu digo. As pessoas vão para a minha aula, João, querendo assim, eu vim para essa aula de neuromarketing para aprender a vender, conhecer a cabeça das pessoas para aprender a vender. E eu acabei me conhecendo. Eu disse, claro, porque todo mundo é muito igual. Você é igual ao seu cliente. O que é bom para o seu cliente é bom para você. Se você se entende o que é bom para si, você vai dar para o outro, entende? Então, assim, isso aqui é fantástico dentro da nossa profissão, dentro do que a gente faz, sabe? Eu falo assim que talvez um dos maiores ensinamentos da nossa vida acontece quando a gente está recebendo as instruções da comissária de bordo antes do avião levantar. Porque ela fala assim, quando despressurizar a cabine, máscara de oxigênio cairá sobre sua cabeça. E se você estiver acompanhado de uma criança, primeiro coloque em você. Depois você coloca na criança. Aí você fala, poxa, mas e a criança? Não, mas cara, se você não sobreviver, você não salva Entendeu? ninguém. Então, Entendeu? primeiro você precisa se conhecer para saber o que é aquilo que você quer oferecer como produto, ou o que você quer como parceiro num relacionamento,
ou que você quer como alimento que você vai comer ali naquele almoço. Você tem que saber É se isso aí. perguntar por que que eu quero isso, o É porquê isso que aí. eu sinto isso. E eu acho que as pessoas, eu não quero generalizar, mas eu acho que as pessoas têm uma certa, falta um pouco de educação emocional para que as pessoas É, entendam exatamente. a importância de se relacionar com seus próprios sentimentos. E Acho isso que o tinha que ser desde a Covid, infância. Eu defendo isso desde a perfeito, infância, na escola, perfeito. sabe? É. O Covid trouxe muita coisa negativa, mas ele trouxe uma coisa que Claro! talvez seja ruim dizer, algumas pessoas talvez não entendam, principalmente que eles tiveram perdas, mas trouxe uma coisa muito positiva. Ele nos colocou claramente em contato com os nossos sentimentos. E agora muita gente não sabe o que fazer com isso. Estão procurando mais profissionais que vão poder ajudar, orientar em como se autoconhecer para fazer melhores escolhas, né? Então, olha só como que a crise trouxe algo de bom aí para as pessoas, né? Não, e uma coisa louca, assim, sabe? Às vezes eu tava ouvindo pessoas falando, e aí certas pessoas diziam assim: Cara, eu não aguento mais essas aulas online, esses meus filhos em casa, eles são os terror, não vejo a hora de eu mandar eles para a escola, não aguento mais. E eu pensando assim, poxa, você está falando e você criou eles. Então é o momento de você ver que criação você está dando para o seu filho, que se nem você aguenta, você quer transferir isso para um professor na escola. Veja que momento de Excelente. reflexão que ele podia ter, entendeu? Então, assim, gente, você tem que querer enxergar, sabe? Quando você procura as coisas, você acha. Quando você procura querer enxergar as coisas positivas, você acha. Você valoriza aquele tempo que você está na praia tomando uma cervejinha, um choppzinho, sabe? Naquele pôr do sol bonito, sabe? Porque você merece estar ali. Entendeu? E compensa aquele esforço que você fez lá atrás, há 10 anos atrás, quando você estava se formando naquela pós, e aí conseguiu a oportunidade que te fez com que você chegasse naquele momento. Então, tudo é felicidade, João. Tudo é felicidade. Basta você enxergar aonde a felicidade está, porque a tristeza vem inevitavelmente. Todo mundo perde alguém, todo mundo morre, todo mundo tem tristeza. A felicidade você constrói e você enxerga o que você constrói, Alexandre, temos uma né? vencedora aqui, cara, que está fazendo uma pergunta. A Lívia Bora. Dorigan, ela disse o seguinte: ela teve Covid, ela ficou grave, ela entubou e ela Nossa. sempre foi muito segura que ela se conhecia e também conhecia os medos dela. Mas nessa Uhum. internação ela teve uma crise de ansiedade e ela ficou desesperada. E ela, a pergunta dela é: pode ser uma sequela ou foi uma gota d'água que ela provavelmente teria mesmo sem o Covid? Nesse caso, né, cara, eu vou deixar para você responder, mas nesse caso, ela entrou em contato com a possibilidade real de morte, né? E Claro, aí sim trazem alguns transtornos de claro, ansiedade aí que vão claro, precisar ser conversados sobre isso, né? Mas o que que claro. você vê disso aí? Dá Isso, uma. não, isso pode se transformar no clássico trauma, né, João? O trauma é aquilo que fica, é um sistema de proteção do seu cérebro que fica lá no subconsciente e ele traz isso à tona a todo momento que ele se torna necessário. Então, quer dizer, eu me lembro, para você ter uma ideia, uma vez eu fui fazer uma ultrapassagem e aí veio uma curva e eu quase bati o carro. Eu me lembro do momento, eu me lembro da música que estava tocando naquele momento. Sempre que essa música toca, eu me reporto para aquele lugar, entende? É um sistema de defesa. Então, assim, é inevitável você passar por uma situação dessa e você não adquirir um certo trauma, um certo sistema de defesa do seu próprio organismo, porque ele não pode permitir que você passe por isso de novo. Ou seja, tudo que ele associa que possa te levar a um momento como esse ou parecido como esse, ele vai te trazer. Ele pode trazer isso em forma de medo, ele pode trazer isso em forma, diversas formas. O que você tem que entender é quanto que isso te atrapalha e quanto que isso te faz prosperar. Se isso te atrapalha num ponto ao qual modificou a sua vida, você não consegue mais participar de uma reunião, de uma aula, ou tem problema de convívio com outras pessoas, porque você pode se infectar, aí você tem que realmente fazer uma terapia e se entender, e entender que a coisa mudou, né? E reconstruir as suas conexões de associação.
Mas é um caso clássico, assim, de que o seu cérebro vai inevitavelmente criar um sistema de defesa contra isso, né? É uma situação muito complexa, né? Primeiro, Lívia, que bom que você está aqui, que bom que você deixou essa pergunta, e eu Nossa, acho que uma coisa que vale super a pena você pensar é assim, quando vier essa ansiedade, você diz assim que o pior já foi, o pior já claro. passou e você Qual a sobreviveu a origem isso, disso? Qual a origem né? disso, né? Claro. E você vai estar muito claro, Lívia, que isso vem desse momento muito atípico da tua vida e com o ser humano ele busca a sobrevivência. Não só o ser humano, todo organismo Tudo. vivo busca É, sobrevivência. E a morte é o oposto da sobrevivência. Então, situações de quase morte deixam traumas, sim, claro. transtornos pós-traumáticos e que valeria a pena. Você vê, igual o Alexandre falou, se isso estiver te atrapalhando, vale super a pena você ir atrás de alguém que vai te ajudar a entender tudo isso, te posicionar de novo nesse novo momento da tua vida, saber fazer associações novas e você supera isso daí, tá? Não É fica isso achando que aí. isso é pro resto da vida, não, que você vai conseguir superar, é só você buscar e se autoconhecer. É isso Alexandre, aí. infelizmente, o tempo está me avisando que a gente vai ter que. E eu tenho que te agradecer mais do que o que eu puder te agradecer, porque, pessoal, em É Portugal incrível como o agora. tempo voa, né? Como o tempo voa, Nossa, né? cara. Ainda mais quando o assunto é bom, cara. Nossa. É. Em Portugal já é meia-noite agora, gente. O cara tá aqui com a gente, Aqui batendo vai papo. ser Olha meia-noite. que incrível que ele fez aqui agora. Quero te agradecer demais, meu amigo, por você estar Imagina, aqui. imagina, imagina. Tá? Eu que Foi, fico grato, assim, aprendi demais. sou teu fã há muito tempo já, Ah, acompanho as lives sabe que é o também. contrário é verdadeiro. E, eu sigo muito essas pessoas assim que têm um discernimento muito forte no que falam e principalmente se experimentam, ou seja, elas se comportam da forma como elas pregam, sabe? Então, assim, você é um tipo de cara que faz isso. O que você fala é a sua vida. Então, assim, isso é importante porque nós somos humanos, né? Então, assim, a gente ensina o que a gente sabe e a gente ensina o que a gente experimenta, o que funcionou com a gente. É impossível você ser 100% assertivo quando a gente fala em qualquer coisa relacionada à psicologia ou à neurociência, porque nós temos a propriedade de sermos diferentes, de interpretar diferentes situações e até de enxergar, né? A crise como oportunidade, outros enxergam a oportunidade como crise, enfim, né? A maneira como você interpreta. Então, é impossível você ser 100% assertivo. Mas quando isso começa a fazer sentido para as pessoas, isso te traz a recompensa, sabe? Então, assim, a profissão que a gente tem hoje é uma profissão muito bonita. Primeiro, porque a gente explica para as pessoas como elas funcionam e isso ajuda muito. E segundo, porque a gente é professor, né? Eu acho que professor é uma profissão divina, sabe? Porque a gente nunca vai ser remunerado o suficiente pela profissão que a gente tem. E, ao mesmo Tem a tempo, tendência a piorar. a gente é uma das bases da evolução da sociedade, sabe? Então é um trabalho muito nobre que a gente faz e eu respeito muito as pessoas que fazem isso. E então é isso, cara. Eu tenho muito a te agradecer também a oportunidade de estar aqui contigo no teu canal hoje. E obrigado a todo mundo que nos assistiu e que venha nos assistir depois. Eu quero deixar também o meu Instagram para quem quiser seguir ali, tiver Bom, dúvidas. bom. É o @neuroexpert. Pode entrar lá e enfim, eu acho que vocês vão encontrar coisas bem legais lá também. E Pessoal, muito tem obrigado, João. muita coisa boa lá. Eu até falei para ele agora há pouco, eu até abusei um pouco a mais dele, até eu trouxe ele também para conversar com professores, porque eu falei assim, ele tem tanta coisa para agregar, eu sou fã dele, das coisas que ele publica, eu acho muito legal. Inclusive, eu já até falei que a gente vai fazer algumas coisas a mais aí juntos ainda. A Vamos, com gente participou certeza. de uma live junto, que foi quando eu prestei atenção no que ele falava, eu falei, cara, faz muito sentido isso. A gente vai ter muito evento aí ainda. Eu vou trazer ele mais vezes aqui no Elite para a gente falar também na parte um pouco mais voltada para negócios, né? Ele Boa. tem muito para agregar nisso. Então eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Pessoal, vivemos no momento do compartilhar conhecimentos. Então compartilhem os vídeos se vocês acharam que isso está levando tanto para vocês quanto para as pessoas que é importante levar conhecimento. Vamos levar conhecimento verdadeiro. Vamos tirar das pessoas dessa bolha midiática negativa e vamos É, levar é. mensagens positivas.
Tamo É isso junto. aí. Obrigado para todo mundo. Alexandre, de novo, de coração, cara. Valeu. Obrigado por você Valeu, estar aqui querido. comigo hoje. Obrigadão. Boa noite para todo mundo aí e até a próxima. Valeu. Até, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.